temos que nos lembrar que o Evangelho ele foi escrito para todos os povos, né? Nós temos que nos lembrar que a visão de João, no capítulo 6, 7 de Apocalipse, né, diante do trono, ele vê gente de todos os povos, tribos, línguas e nações chegando diante do trono para adorar ao Senhor. E essas pessoas chegaram até lá porque ouviram a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho ele é pregado para todos os povos, para todas as culturas, para toda a gente na face da terra. E o nosso desafio é comunicar esse Evangelho sem alterar a sua mensagem para diferentes povos. Vou dar um exemplo, não tem a ver aqui com Portugal, vou pegar um exemplo tanto quanto rústico para podermos entender isso. Por exemplo, né, certas tribos indígenas têm um conceito de homem, por exemplo, diferente do nosso conceito hoje. Para nós, homem está muito vinculado a uma questão de gênero, a uma questão identitária, a uma questão etária também, né, em que momento deixa de ser adolescente, jovem, passa a ser um homem adulto. E em muitas tribos não há essa diferença, eles nem sequer vão cogitar a questão de gênero e simplesmente vão dizer que há duas condições, ou é um menino ou é um homem. E ele passa a ser homem não quando chega aos 18 ou aos 21 anos, mas quando ou ele se torna um caçador, ou quando ele casa, ou quando ele adquire alguma coisa, uma propriedade ou qualquer coisa assim, lá no contexto da tribo. Em alguns casos, inclusive, é tudo isso. Ele tem que ser um caçador, tem que casar e tem que ser proprietário de algum lote, alguma terra. Então, ali tem um conceito. E aí nós vamos dizer, por exemplo, né, eu só estou fazendo um paralelo aqui para entendermos isso, usando um termo, uma metáfora mais extrema. E aí nós vamos dizer que Jesus foi o Deus encarnado, um homem perfeito. Possivelmente, as pessoas nessa tribo perguntariam quem foi a esposa dele? Ou com que idade ele começou a caçar. E aí nós vamos dizer, Jesus não caçava, né? Ele trabalhava com madeira, ou ele era um construtor, ele não teve esposa. Na cabeça dessas pessoas, por conta da sua cultura e do seu paradigma que foi ali construído para estabelecer conceitos para isso, eles vão dizer, então Jesus não era um homem. Como é que um homem poderia construir um caminho de salvação? Como é que um homem poderia revelar Deus se ele não cumpriu isso? Então ele não era um homem. E, portanto, era um menino. E será que um menino conseguiria assumir tamanha responsabilidade? Então, veja, um pequeno exemplo de como é preciso... E aí nós não podemos mudar, né, o texto bíblico, nós não podemos alterar a essência da mensagem. Então, veja o esforço que é preciso fazer, e também aqui o estudo, o preparo associado a isso, para que eu comunique. Eu vou ter que conhecer a língua daquela tribo, eu vou ter que buscar ali compreender se há um outro conceito para homens, se eles aceitam a ideia, talvez, de que, sei lá, um homem realeza talvez pudesse ser considerado homem, não fosse casado e não precisasse ser um caçador. Então, vou ter que procurar ali uma palavra, um termo, para vincular a Cristo e comunicar a eles. Agora, isso que eventualmente nós pensamos ser característico de sociedades com estruturas sociais e culturais muito distantes do Ocidente, e que nós entendemos que para isso é um preparo, a verdade é que para sociedades também ocidentais e com culturas muito próximas da nossa, é necessário também fazer essas pequenas compreensões culturais para fazer uma boa explanação da mensagem do Evangelho. E aí nós vemos isso no Brasil e Portugal. Basicamente é a mesma raiz idiomática, linguística, né? Português europeu, português brasileiro se comunica, tem diferenças, mas se comunica. São povos ocidentais, têm ascendências culturais. E aí quando nós chegamos, né, no campo missionário, chegamos em Portugal, nós começamos a nos aperceber de que há muitos detalhes, que é exatamente o que o Marcelo colocou na abertura, né? Um país pequeno que tem diferença entre norte e sul, entre centro e sul, centro e extremo norte. Quanto mais, né, entre missionários, ainda que de uma cultura ocidental, mas de outro país, que vem para cá, vem da América Latina, vem para a Europa. Então, isso tudo nos traz aqui uma base, uma bagagem cultural gigantesca. E eu percebo, e eu acho que o Marcelo e o Thiago também se deparam um pouco com isso, que assim parece não haver muitas vezes preocupação dos missionários que aqui chegam
talvez tornando tudo muito superficial, com um simples pensamento. Fala-se português, foram colonizadores dessa região, então aqui tem um vínculo, tem alguma proximidade, e é o suficiente para aquilo, para que eu vá lá fazer a obra. E, entretanto, Exato. né, no dia a dia nós vemos que não é.